Olá Brasil, seja bem-vindo de volta. É tudo que nós queremos, é o nosso Brasil de volta. Mas para quê? Venhamos ter esse Brasil de volta que nunca tivemos, essa é a realidade da coisa, essa é a prática, essa é a dor de cabeça de todos nós brasileiros. E por que nós não conseguimos esse Brasil? Todos nós estamos numa pátria, estamos numa imensidão de terra, riquíssimas em tudo que você possa imaginar. Por que nós não damos certo? Você já imaginou por que as coisas não dão certo para você, para outras pessoas e para outras pessoas? É preciso que venhamos entender que o defeito está conosco. O defeito está conosco. Com cada um de nós brasileiros, independente de quem você seja. Se você é religioso, não é religioso, se você não é religioso, se você não acredita em nada, o defeito está com cada um de nós. Cada um. Todos nós queremos sobreviver. É aí que tem o que mais nos alcança. Nos alcança a cometermos erros, e esses erros vêm justamente disso. E os erros que nós cometemos com os outros é porque nós não somos o quê? Unidos. Não somos unidos. Esse é o problema de cada um de nós brasileiros. E nós temos uma palavra, eu vou citar uma palavra que diz que quando duas pessoas concordam em qualquer coisa, essas pessoas conquistam. Dá certo. Quando você olhar seus adversários, seus inimigos, como se fosse pão e você conseguir devorá-los em prol da defesa de muitos que estão e lutando com a mesma eficácia, com a mesma forma, com a mesma inteligência, com a mesma vontade de conseguir uma nação que possa ser chamada de nação, aí a coisa anda. Nós temos que observar a nossa Constituição. Nós temos que observar a nossa Bíblia. Temos que observar os procedimentos racionais e as práticas que nós temos que ter com o próximo. Mas nós não temos prática com o próximo. Sempre buscamos alguma coisa em prol de nós mesmos. E submetemos os outros à nossa própria vontade. O artigo 1º da nossa Constituição, ele é claro. A República Federativa do Brasil é a união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios do Distrito Federal. Tem como fundamento o Estado Democrático de Direito. Só esqueceram de dizer que esse povo são desunidos. Todos, em qualquer condição social, em qualquer situação psíquica que você possa entender, todos são desunidos. Todos são desunidos, porque não sabe o que é união. Não sabe o que é união. Não importa em que condição que você se encontre como líder, você não é unido com nada e nem com ninguém. Com nada e nem com ninguém. E olhe que nós temos N exemplos de união, humildade,
Humildade não é abandonar o seu posto e observar a infelicidade dos outros e jogar a responsabilidade que deveria ser sua, minha ou de qualquer outra pessoa nas costas de outra pessoa. Não foi assim e não é assim, mas as pessoas mergulharam no libertarianismo socialismo marxista, baseado em filosofias que você, mesmo que você não compreenda, é evidente que você não vai compreender, mesmo que você não entenda, não compreenda porque você está praticando, você está dentro de um vácuo. E tudo que alcança você é você, tem que ser assim, eu acho que tem que ser assim. Não, se fosse assim, nunca é certeza, é sempre sobre a dúvida. E isso eu estou falando em todos os sentidos. Você nunca é não e nunca é sim, porque você tem um propósito de querer algum interesse. Nós estamos vendo no Brasil diversas situações que devemos tirar proveito. Mas nós não queremos tirar proveito para si. Ou melhor, não queremos tirar proveito para os outros. Nós queremos tirar proveito para si. Mesmo que os despojos possam ser distribuídos, mas a glória tem que ser para você. É assim que nós vivemos, é assim que está acontecendo. E entre partes, polaridades, entre comportamentos, entre o que nós podemos enxergar comportamento de sobrevivência e caminhar para o final, nós estamos vendo pessoas covardes. Nós não aprendemos o que é união. O parágrafo 1 do artigo 1º da nossa Constituição, vamos ignorar aqui os incisos, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, livre negociação do trabalho, vamos em pluralidade política, isso eu odeio essa porcaria de pluralidade política. Vamos ignorar esses incisos, vamos aqui para o parágrafo 1º da nossa Constituição, todo poder emana do povo, mas que coisa maravilhosa, isso é muito bom, todo poder emana do povo, que são representados pelos aqueles que são eleitos ou pelos termos constitucionais. Pronto, acaba. Esquece o poder que você acabou de outorgar àquele que te representa e agora vamos para os termos constitucionais. Parabéns, agora vamos em frente. O que é os termos constitucionais? Termos constitucionais, eles só podem ser mudados, violados, quando o soberano, que é a Assembleia constituída por via de votos obrigatórios, porque já não é mais Constituição, já não é mais poder, porque o poder não pode ser submetido a uma obrigação, mas nós aceitamos essa porcaria e nós elegemos grupos de pessoas que se encontram hoje no Legislativo, que é o soberano. Essas pessoas são as únicas que podem alterar o sistema constitucional que nós temos como carta magna de um país. E mais ninguém. Mas estamos vendo isso no Brasil? Estamos assistindo isso no Brasil? Por que as coisas continuam a acontecer e que não há uma responsabilidade a essas pessoas que cometem os erros que se encontram na Constituição? Nós estamos assistindo deputados cometerem o mesmo errinho dos partidos de esquerda. O soberano perdeu o espírito da lei. Sabe o espírito da lei? Sabe aquela energia que diz nós somos deputados federais, nós somos deputados estaduais, nós somos vereadores, nós somos senadores da República, eu sou o presidente da República. Se você observar que o ocorrido em ferir o Estado de Direito começa justamente quando você perde a soberania do Legislativo. Como você perde a soberania do Legislativo? Nós temos vários acontecimentos que não poderiam ocorrer, e uma delas é justamente sobre um fundamento criado dentro de uma narrativa falha e mentirosa. E nós acreditamos. Somos bobinhos, acreditamos.
Cria-se os rumores, cria os movimentos, e as pessoas já estão preparadas. Vamos movimento, vamos para as ruas, vamos lutar. Ao invés de buscar o Estado de Direito, que só ocorre os movimentos por via do fracasso do Estado de Direito. O Estado de Direito, ele é validado pelo Legislativo. Quando o Legislativo falha, o Estado de Direito falha. Por isso os movimentos. Por isso os movimentos. E esses movimentos têm criado vida. Esses movimentos têm gerado pessoas para entrar no parlamento. Esses movimentos têm ocasionado o calar daqueles que são conservadores. E conservadores não são os inimigos desses movimentos, mas esses movimentos surgiu e vê os conservadores como arrimo que possa impedi-los a concretizar o seu desastre. Nós, brasileiros, nós temos o direito de rejeitar, o direito de dizer eu não gosto, o direito de dizer isso aqui está errado, o direito de dizer isso aqui não é possível que isso aconteça. Mas os conservadores, eles não são inimigos desses levantes, são inimigos daqueles que pretendem destruir essas pessoas que não têm nenhuma situação racional para entender por que estão envolvidos com aquilo. Nem motivo tem para que possam estar eles nessas condições, mas mesmo assim eles estão. E por que estão? Porque nós fracassamos quando devíamos fazer com que os parlamentares, não só nos termos, não só como representantes, mas nos termos constitucionais, tinham que serem obrigados a fazerem algo que pudesse impedir movimentos fraudulentos, criminosos, que só fomentam o ódio e traz mais prejuízo àqueles que trabalham e que produzem para o sustento desses mesmos que se encontram lá. Se você não entender isso, você é a pior de todas as criaturas. Você pode ser de esquerda, de direita, você pode ser do escambau. Se você não entender isso, você não está preparado nem para sobreviver, nem para estar nesse mundo. Nós temos uma luta e essa luta não me dá o direito de segurar na mão daquele que quer me matar, na mão daquele que quer me destruir. Não, essas pessoas, elas têm que ser reeducadas, mas nas condições de serem obrigadas a saber, elas são obrigadas a saber que devem ser punidas pelo ato de violência ao Estado de Direito. E o Estado de Direito não é cada um de nós. Nós temos responsabilidade diante do Estado de Direito. O Estado de Direito que estabelece a tal democracia, que nos rege para que venhamos ser cidadão, é o soberano que é o Congresso Nacional. E nós estamos vendo o Congresso Nacional cometer os mesmos erros dessas pessoas de esquerda. E quando encontramos, mas aí tem aqueles discursos, os poderes estão invadindo. Meu amigo, deixa eu te explicar uma coisinha simples. A evasão, não a invasão, mas a evasão começa quando deputados e senadores entram na justiça. Então, se temos um poder legislativo que conclui que tudo que é formado nesse Brasil, em termos constitucionais, vem do soberano, que é o Congresso Nacional, e esse está falhando com seus membros, porque muitos estão comprometidos. Se falha com os membros para não punir, falhou, meu amigo, você tem que expulsar essa porcaria de lá. Mas o que ocorre? A situação está tão negra, essa é a verdade, está tão precária, que nós estamos assistindo o cidadão quando sai, entra na justiça, e a justiça, de uma forma soberana, sem reconhecer o poder o qual o tirou esse cidadão, esse deputado, ele reconduz ao cargo.
O que deveria ser ao contrário. Deveria ser ao contrário. O legislativo cassou o mandato, acabou. Mas o que nós encontramos hoje? Eu tenho um caso recente aqui do deputado Deltan, que ele foi cassado pelo TSE. Seria ótimo se ele tivesse motivos concretos para ser cassado. Mas essa cassação, ela tinha que ser pelo trâmite da Câmara. A Câmara é que tinha que fazer isso. A Câmara é que tem que fazer com que os seus membros possam ser corrigidos. Por isso existe mesa, existe CJ, existe comissões para apurar as irregularidades desse deputado. E a Câmara é que casse. Casos ao contrário, por exemplo, casos inversos. O vereador lá de Curitiba, aquela figura, né, temos que respeitá-los, ou respeitá-los, em referência a essa figura. E nós encontramos essa pessoa, foi reconduzida à Câmara. Foi cassado e reconduzido. Onde está o poder legislativo? Onde está o poder da Constituição Federal? Quem tirou? Como se tira isso? É simples. Questões judiciais, apelos, reparos, e entra naquele incômodo que é: um dia eu preciso de você. E os poderes se encontram nessa situação. O que nós estamos falando agora é o que as pessoas falam sobre o desequilíbrio do poder, que deveria ter sido já corrigido há muito tempo atrás. Quando eu falo há muito tempo atrás, como nós não estamos preparados para falarmos dos erros, nem nossos erros, porque muitas pessoas acham que é perfeito, não querem falar dos seus erros, e nem tão poucos estão preparadas para que as pessoas possam corrigi-las, porque ainda não estão preparadas mentalmente para entender que são sábias ou que são a imagem daquele que criou todas as coisas. Então se embrutece rapidamente. Então prefiro dizer 18 a 22. Deveria ter ocorrido sim um ajuste, é claro. Por que a esquerda, entre aspas, comete esse tipo de comportamento e obriga as pessoas a fazerem? Você acha que a partir, eu vou trazer em memória a palavra daquela personagem do Chico Anísio, o Justo Veríssimo, que ele diz que CPI e CPMI é drama com final feliz. Você acha que o Lula vai sofrer impeachment, mesmo com tantas e robustas provas contra a sua pessoa ou contra as suas ações? Você acredita nisso? Se você acreditar nisso, eu vou falar uma coisa a você. Você deve estar dentro de uma unidade, união. Dentro da unidade, união. Brasil uniu-se, tornou-se, criou outro sistema e nós estamos batendo com o sistema. Porque, olha, é só observar. O Pacheco não vai permitir. O Lira, ele é o balde de água gelada que joga conforme os acontecimentos, e esses acontecimentos têm que estar provido de uma necessidade. Essa necessidade não é só dele, mas diversas. Aquelas questões com o Pacheco, as pessoas, inflamaram, agora vai. O Lira, o presidente da Câmara, se questionou, se posicionou, surgiu no cenário tão tenebroso, né? Agora nós temos esperança. O Pacheco, o Lira respondeu o ministro Alexandre de Moraes, não. Reuniu com o Lula. Depois,
Ah, vamos rever a cassação do deputado Dallagnol? Vamos. A pessoa está vendo? As redes sociais, encher as redes sociais. Agora o Brasil anda. Olha a ingenuidade. O Brasil anda. Aí o que ocorre? A mesa confirma a cassação sem estar enquadrado na tal chamada ficha limpa. Como podemos aceitar isso? Como o legislativo, que se diz representar o povo, pronto, tudo bem, representa o povo, mas que povo? Mas se esses mesmos representantes, conforme o artigo 1, parágrafo 1 da nossa Constituição, se essas pessoas, elas não estão dispostas, porque de fato eles não são obrigados, porque você otorgou, mas os termos constitucionais, eles estão valendo, meu querido. E aí o que acontece? Algo inconstitucional para a Câmara. Algo que possa prejudicar para a Câmara. Tudo que você possa imaginar conforme o artigo 49 passa pelo grifo da Câmara Federal. Acabou, meu filho. Não tem nada. Então ela não podia recorrer à justiça. O deputado podia recorrer à justiça. Então nós vemos também, por exemplo, artigo 101 da nossa Constituição e artigo 52. Artigo 85, nós temos que, recentemente, um deputado de Minas Gerais entrou na justiça para que aquele advogado do Lula, o Zanino, não fosse indicado. Meu amigo, pelo amor de Deus, você é uma pessoa tão inteligente, como é que você cai numa besteira dessa? O legislativo, o presidente indica, o legislativo sabatina. A não ser quem vai sabatinar esse advogado para ser do STF, seja pessoas que estão apadrinhadas com o presidente da República. Mas o Senado da República simplesmente diz assim, não. Aí o presidente indica outro, não. Indica outro, não. Indica outro, não. Nós estamos falando sobre a condição de termos homens que têm a sua consciência voltada para aquilo que é verdadeiro, não importa quem seja. Mas não foi assim nos últimos tempos. Então não adianta você entrar na justiça. Se você entrar na justiça, é retrato fiel do fracasso do legislativo. Porque quem faz as leis é o legislativo. Quem faz com que as coisas se movam nesse Brasil é o legislativo. O presidente da República faz a sua abertura, mas depois disso, isso tudo que eu estou falando para você é o legislativo. Artigo 52, legislativo. Não poderia estar ocorrendo o que está ocorrendo. Se está ocorrendo, não estamos vendo um detalhe. Nós não estamos conseguindo encontrar razões essas dentro das questões, dos movimentos, das ações, das coisas que têm ocorrido no Brasil. Um poder não poderia fazer isso, mesmo porque não é isolado. Então, quem pode fazer todos os movimentos é justamente o legislativo. Não era nem possível se recorrer ao Procurador-Geral da República para que possa dar um andamento a processo pedido de senador ou de deputado, ou seja lá quem for. Se resolve seus problemas é dentro do poder. O presidente da Câmara diz que não, está exposto. Não tem que recorrer a nada. Mas nós temos esses trâmites. E isso é uma falha muito grande, assim como é falha a gente levantar as questões de que o presidente da República pode resolver todos os problemas desse Brasil. Então nós temos que mudar. Então, como vamos fazer isso? Simples. Vamos ter consciência, vamos nos educar e vamos construir um novo sistema para que venhamos ter uma consciência onde possamos alcançar todos e assim todos, seja de fato toda a sociedade, para que venhamos refazer o que foi estragado de duas maneiras. Uma é porque ficou podre o sistema. A outra é porque as pessoas não são unidos. O sistema conseguiu fazer isso com o Brasil e diante de todos nós. E todos nós estamos batendo palma, batendo cabeça e fazemos justamente aquilo que eles
querem que seja feito. Seja bem-vindo um novo Brasil. Um abraço a todos. Até mais.